Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o professor Diego e vamos para mais uma aula. Beleza, gente? Vamos agora para mais uma aula. A gente viu até então em algumas aulas anteriores que a média ela é uma medida de posição e que a variância e o desvio padrão são medidas de dispersão em relação à média. Ou seja, para calcularmos o desvio padrão, nós precisamos utilizar a média. Entretanto, quando nós pensamos na mediana como uma medida de posição, a gente já não pode utilizar nem variância, nem desvio padrão, como uma medida de dispersão desta mediana. O que nós utilizamos é o que nós chamamos de amplitude interquartílica. Esta amplitude interquartílica, ela tem como referência a tentativa de separar os nossos dados em uma proporção de 4 partes. Por isso que a ideia é interquartil. E aí, nós vamos dividir esses dados em 3 partes. Essa divisão em 3 partes, nós chamaremos elas de quartil. Nós teremos o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. E aí esses quartis irá formar uma proporção de 25% dos nossos dados até completarmos 100%. Que nós temos um conjunto de dados, esses dados já estão em rol e são dados com uma característica discreta. Esses dados, para nós retirarmos a mediana, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós temos que entender se a quantidade desses dados é par ou é ímpar. Como a quantidade desses dados é par, nós temos duas posições para encontrarmos a nossa mediana. E aí nós vamos localizar essas duas posições e realizar uma média dessas posições. Para tirar mais dúvidas em relação a isso, é só assistir o vídeo que fala sobre a mediana para dados pares. E aí é isso que a gente vai fazer. Então, as duas posições será a posição 23 e 23. E aí a ideia é que a gente tire a média dessas duas posições, ou seja, 23 mais 23 dividido para 2, e aí nós encontraremos uma posição entre essas duas posições. Esta posição entre essas duas posições vai dar 23. Sempre a mediana é o segundo quartil. E aí, este segundo quartil, no exemplo, é igual a 23. E aí, esses dados, a partir de agora, foram divididos em 50% para cada lado. E aí, observe que o 23 da primeira posição vai para a primeira divisão e o 23 da segunda posição vai para a segunda proporção dos dados, ambos com 50% de distribuição. Então a medida está neste intervalo. E o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos procurar o primeiro quartil e o terceiro quartil dentro dessa divisão. Então nós vamos separar esses dados e para o primeiro que nós estamos observando aqui, nós vamos tirar a mediana. E para a segunda distribuição, também nós vamos tirar a mediana. A mediana vai ser o quê? A soma de 13 mais 14 dividido para 2. E aqui vai ser 26 mais 26 dividido para 2. E aí nós vamos encontrar o primeiro quartil, que é 13,5, e o terceiro quartil, que vai ser igual a 26. Observem que nós temos agora 4 divisões dos nossos dados a partir da criação dos nossos 3 quartis. Então, nós temos o primeiro quartil, nós temos o segundo e nós temos o terceiro. É sempre importante seguirmos essa lógica quando nós fazemos o cálculo na mão. Primeiro realizar a mediana, a divisão do segundo quartil, para depois realizar a mediana dos primeiros e dos terceiros quartis. E aí, o que é importante observar? Nesta primeira divisão aqui, nós temos 25% dos nossos dados. Nesta outra, nós temos mais 25%. Nesta outra, nós temos 25%. E nesta última, nós temos mais 25%. No total, nós temos uma distribuição de 100% dos nossos dados. Então, esta lógica da amplitude interquartílica, ela tende a dividir os nossos dados em 4 partes, sendo que cada parte representa 25%, aproximadamente, nesse sentido. E aí, o que é de fato essa amplitude? Esta amplitude, ela vai ser nada mais, nada menos do que a diferença do terceiro quartil em relação ao primeiro quartil. Lembre-se que a mediana, ela é justamente a nossa medida de posição. E nós queremos saber o quão concentrado os nossos dados estão em relação à mediana. Então, é lógico pensar que nós temos que entender como os nossos dados se encontram
concentrados em torno desta mediana. E a gente vai entender isso observando o terceiro e o primeiro quartil. E aí, para isso, nós vamos fazer uma subtração. 26 menos 13,5. Essa subtração é o que nós vamos formar a nossa amplitude interquartílica. Então, a amplitude interquartílica, ele é justamente o ponto que vai do terceiro quartil até o primeiro quartil, então aqui para cá. Aí nós temos nossa amplitude interquartil. E aí, esta relação toda, ela pode ser representada através de gráficos, através de uma formação gráfica que nós chamamos de box plot ou gráfico de caixas. O box plot, ele é um gráfico muito interessante, muito rico de informações. Tudo aquilo que a gente viu anteriormente, ele vem sendo demonstrado nessa representação. Por exemplo, esta linha ao meio, ela representa a mediana, que é o segundo quartil. Esta linha no início da caixa, ela representa o primeiro quartil. E esta linha no final da caixa representa o terceiro quartil. Ou seja, esta caixa que vocês estão vendo em laranja, ela representa a amplitude interquartílica. E é graças a essa amplitude interquartílica que nós conseguimos observar o quão os nossos dados se encontram concentrados em torno desta mediana. Se está muito ou se está pouco concentrado. Se há uma distribuição simétrica ou assimétrica e assim por diante. E aí, o que nós temos? Nós vamos ter então mediana, terceiro quartil, primeiro quartil. E a diferença do terceiro quartil menos o primeiro quartil vai ser a amplitude interquartílica. Esta caixa que vocês estão vendo em laranja, ela tem uma representação de 50% dos nossos dados. Daqui até o final da barra, nós temos uma concentração de 25% e daqui até o final dessa barra nós temos outra concentração de 25%. Então aqui 50%, 25, 25, 100%. Vamos ver com mais detalhes que ele está bem diferente do exemplo anterior. Percebe que esta barra ela está maior do que esta aqui. A mediana, ela não está bem no meio. E aí, o que isso representa? O que significa cada uma dessas circunstâncias? Pensem só. Não importa qual é o tamanho desta barra em relação a esta barra, ou a essa, ou a esses intervalos interquartílicos. Não interessa. Sempre 25% dos meus dados vão estar concentrados aqui. Agora, se ela é grande ou pequena, é porque os nossos dados se encontram mais dispersos em relação à mediana. Então, se eu vejo uma barra dessa que é maior do que esta, é porque esses dados que são valores maiores, eles se encontram mais distantes da mediana. E já aqui, esses dados se encontram mais próximos à mediana. Da mesma maneira, essa distância do primeiro quartil até o segundo. Observa que essa distância do primeiro para o segundo quartil, ela é menor em relação à do segundo para o terceiro quartil. Novamente mostra que, como essa distância é menor, quer dizer que os meus dados que estão aqui dentro, concentrados aqui dentro, eles estão mais próximos do que a mediana em relação aos dados que vêm após a mediana. Então observe que a partir desta análise, nós podemos dizer que a distribuição dos meus dados, ela não segue uma simetria. Pelo contrário, ela é uma distribuição assimétrica. E pode perceber que os dados que se dispersam para a direita são os dados maiores. Ou seja, então nós temos uma assimetria positiva. É como se a distribuição fizesse esse movimento aqui. Sobe até aqui e se prolonga a cauda para a direita. Então aqui nós teremos uma assimetria positiva. Então nós conseguimos observar nesse gráfico se a distribuição é simétrica ou assimétrica. Outra coisa, se o tamanho dessa caixa diminui, ela continua com 50% dos nossos dados. Mas só que se ela for menor, quer dizer que a distribuição dos dados está o quê? Ficando cada vez mais concentrado próximo à mediana. E se esse tamanho da caixa aumenta, fica maior, quer dizer que a concentração dos dados está ficando cada vez mais distante da mediana. Ou seja, a amplitude interquartílica, ela pode nos mostrar se a distribuição tem uma curtose ou se ela não tem uma curtose. Se ela é mesocúrtica, se ela é leptocúrtica e assim por diante. Então, o tamanho da caixa mostra o grau de curtose da distribuição. O deslocamento das barras e também da mediana
mediana mostra se a distribuição segue uma assimetria ou não. Então, percebam que é muito interessante. Além disso, uma coisa muito interessante sobre esse gráfico é a presença desses asterísticos. O que significa esse asterístico aqui nesse gráfico? Eles representam o que nós chamamos de outliers. Outliers são valores extremos e eles podem estar tanto para a direita quanto para a esquerda da minha distribuição. Podem ser valores extremos positivos ou podem ser valores extremos muito baixos, muito altos ou muito baixos. Para nós sabermos se os nossos dados apresentam esses tipos de dados, nós precisamos fazer um cálculo. E aí este cálculo ele é realizado nas duas extremidades da minha distribuição. Por exemplo, se eu quero saber se eu tenho valores extremos muito altos, eu vou o quê? Eu vou pegar meu terceiro quartil, que é justamente a localização que está bem aqui. Então, eu vou pegar o terceiro quartil, vou somar da multiplicação da amplitude interquartílica vezes 1,5. Ou seja, primeiro eu vou pegar o terceiro quartil e vou multiplicar pelo tamanho da amplitude interquartílica mais 50% dela. E aí todos os valores que for acima desse valor, eles serão considerados outliers. Para eu identificar outliers no lado esquerdo da minha distribuição, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o primeiro quartil e vou subtrair da amplitude interquartílica vezes 1,5 essa distribuição. Se tiver valores abaixo desse resultado, aí apresenta-se outlier. E aí, olha, cada asterisco desse representa a quantidade de dados que estão fora deste gráfico. Então, se tiver 2, eu tenho 2 valores. Se eu tiver 10, eu tenho 10 valores e assim por diante. E aí, gente, o limite superior, nada mais, nada menos, é justamente como o resultado desta conta. E o limite inferior é o resultado desta outra conta aqui. Aí nós temos primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, terceiro quartil e a subtração do Q3 menos o Q1, amplitude interquartil. Vamos para um exemplo da construção do box plot para reforçar ainda mais a ideia da importância desse gráfico e da amplitude interquartílica como uma distribuição de dispersão dos nossos dados em relação à mediana. Então segue o exemplo aqui, esses dados que estão em rol, que vão variar de 0 até 100. Então nós temos aqui, aproximadamente, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Então nós temos aqui 40 valores. Então aqui nós temos uma frequência total de 40, ou seja, o N é igual a 40. E aí eu vou criar uma escala para eu poder fazer o meu gráfico bonitinho. Então isso aqui não é uma regra, a gente só cria essa reguinha, que é essa escala, para que o gráfico fique todo proporcional de acordo com os resultados. É apenas um guia para a construção do gráfico box plot. E aí eu criei essa escala com base nos meus dados. Os meus dados variaram de 0 a 100. E aí eu variei aqui de 0 a 100. E aí, como eles foram aumentando de 10 em 10, eu fui aumentando aqui 10, 20, 30, 40, 50. Mas eu posso fazer a escala do jeito que eu quiser. Poderia ser de 5 em 5, tá? Poderia ser de 15 em 15. O que for melhor para a construção do gráfico. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer? A primeira etapa é encontrar os quartis. O primeiro, o segundo e o terceiro. E como eu falei já para vocês, o primeiro quartil que a gente vai procurar é o segundo, que é a mediana. E aí, o que acontece? A mediana, para valores pares, ele é resultado do quê? Ele é a média da posição 1 mais a posição 2 dividido para 2. Para mais detalhes em relação ao cálculo da mediana para valores pares, é importante vocês assistirem o vídeo que eu já produzi sobre a mediana para valores pares, porque aqui já não vou aprofundar esse conhecimento. Então, para mais detalhes, é bom assistir essa aula. Beleza, então nós temos aqui a mediana, que vai ser a média de P1 mais P2 dividido para 2. E aí nós temos também, da mesma maneira, vai ser feito para o Q1 e o Q3. Mas nós só vamos fazer para o Q1 e para o Q3 depois da divisão dessa mediana. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Então nós temos aqui, depois de calcular, nós temos que a mediana deu de 70. Então o resultado do cálculo da posição 1 mais a posição 2 dividido para 2 foi igual a 70. Como foi que eu cheguei nesse resultado? Observe só. Se a frequência total é 40, então a posição 1 vai estar na posição 20. E a posição 2 vai estar na posição 21. Então a posição 20 vai ser
aqui 70 e a 21 vai ser aqui 70. E aí eu vou ter 70 mais 70 que dá 140 dividido para 2 que vai dar 70. E aí observem só, a mediana ela está entre a posição 20 e a posição 21. Entre. E aí ela vai dividir os meus dados em 50% para cá e 50% para cá. E aí eu já fiz a marcação, ó. Fiz a primeira barrinha que é o meu segundo quartil. Então meu segundo quartil está exatamente aqui na reguinha do valor 70. Isso aqui é como se fosse a nota dos alunos. Depois disso, vamos calcular agora o primeiro e o terceiro quartil. A mesma lógica. Se do 0 até aqui eu tenho a primeira divisão, então o meu primeiro quartil vai ser o quê? A frequência total é 20, então a minha primeira posição está na posição 10 e a minha segunda posição está na posição 11. E aí o que vai acontecer? Aqui a posição 10, 50 e a posição 11, 50. 50 mais 50, 100, dividido para 2, 50. Encontramos o primeiro quartil. E aí eu vou colocar uma barrinha em cima da escala do 50, que 1 é igual a 50. A mesma coisa nós vamos fazer por terceiro quartil. O terceiro quartil começa aqui e termina aqui. Como são 20 valores, a minha primeira posição é a 10 e a segunda posição é a 11. 10 está bem aqui, ó. 80 mais 80, 160 dividido para 2, 80. Então, o resultado vai ser Q3 igual a 80. Depois disso, nós construímos a nossa caixa. Tá aqui a nossa caixa, o nosso box. Aqui está o segundo, aqui está o terceiro e aqui está o primeiro e a gente fecha a caixa. Com a presença desses resultados, Q3, Q1 e Q2, que é a mediana, nós já podemos ir para a segunda etapa, que vai ser calcular a amplitude interquartílica. A amplitude interquartílica é o Q3 menos o Q1. Está aqui. Q3 menos o Q1. 80 menos 50, nós vamos ter uma amplitude igual a 30. Aqui, 80 menos 50, nós vamos ter 10, 20, 30. Então vai ser igual a 30. Esta amplitude interquartílica. Esta amplitude ela vai ser extremamente importante para nós sabermos o limite inferior e o limite superior. Sem esse cálculo, nós não vamos saber qual é o limite inferior e qual é o limite superior. Lembre que o limite inferior, ele é 1,5 vezes essa amplitude, tá? E a superior também. E aí vamos lá, vamos para a terceira etapa, que vai ser calcular o limite inferior. O que é o limite inferior? Ele é 1, quem é o Q1? 50, menos 1,5 da amplitude, que é 30. Fazendo a conta, nós vamos chegar na resposta que é igual a 5. Então, o limite inferior é igual a 5. Já que esse limite é igual a 5, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar a barra até chegar na escala que fica igual a 5. Desta maneira. Pronto. Então, ficou exatamente em cima do limite que é igual a 5. Observe uma coisa muito interessante em relação a isso. O limite inferior foi até 5, mas nos meus dados eu tenho um valor que está fora do limite inferior e este valor é o 0. Ele está fora. Já que ele está fora, ele é um outlier. E aí a gente tem que mostrar esse outlier nos dados. E aí tá aqui ele, ó. Ele vai ser justamente esse asterisco. O valor 0 é um outlier. E aí eu indiquei ele aqui exatamente na escala igual a 0. Depois disso, vamos calcular agora o limite superior. O limite superior vai ser o Q3, que é igual a 80, mais 1,5 a amplitude interquartílica, que é 30. E aí, fazendo a conta, nós vamos chegar a um limite igual a 125. Só que os meus dados acabaram no 100. Se esse dado acabou no 100, nós não podemos esticar esta barra até 125, porque nós não temos valores até lá. Nós só temos valores até 100. Sendo assim, a nossa barra ela vai até o limite que é 100. Ela não pode passar, não pode ser acima do que eu tenho no meu conjunto de dados. Então, como todos os meus dados que sobraram estão aqui dentro, eu não tenho nenhum outlier para cá. E aí, desta forma, o nosso exemplo está terminado. Nós temos aqui o gráfico boxplot pronto, com a representação do outlier e de tudo que a gente precisa para poder construir este gráfico. E aí essa escala aqui nós podemos pegar ela, né, essa escala aqui e colocar na representação gráfica. Aqui, gente, é uma comparação do gráfico boxplot em relação a desvio padrão. Observe o seguinte, aqui embaixo eu tenho uma distribuição normal e aqui também é a mesma distribuição. Só que aqui embaixo eu vou ter o quê? Um valor, que é a média, e aqui eu vou ter os desvios padrões. Um desvio padrão, 2 desvios padrões, 3 desvios padrões e assim por diante. Observe que um desvio padrão em relação à média ocupa uma área de 68% de todos os meus
Para a mediana, a amplitude ela ocupa uma área de 50% dos nossos dados. Então, nós podemos observar que tanto faz para uma variância, um desvio padrão em relação à média, quanto para uma análise de mediana em relação a uma curva de distribuição normal, a amplitude interquartílica ela é bastante útil para observarmos a frequência e a distribuição, no caso, a densidade dos nossos dados. E aqui, para finalizar, nós temos aqui alguns exemplos de gráficos box plot. Observe aqui no primeiro exemplo que nós temos uma caixa grande, né, e a mediana ela não está centralizada em relação à amplitude interquartílica. Nesse segundo exemplo, observe que existem dois outliers. Neste outro exemplo, observem, né, que está faltando aqui uma barra. Aí por que isso tudo está acontecendo? Vamos lá. Pense que esse gráfico é como se fosse uma distribuição dos nossos dados. Se a mediana está subindo, ou seja, olha, se ela não fica centralizada, se ela está subindo, quer dizer então que os nossos dados eles seguem uma assimetria. E como neste exemplo aqui, a mediana está para cima, tá? E aqui a cauda está maior para o lado daqui, nós temos uma assimetria negativa. Aqui neste caso, nós temos outliers, ou seja, esses valores eles foram maiores do que 1,5 essa distância da amplitude interquartília. Eles foram maiores do que essa distância. E aí se tornaram outliers. Aqui não é que tenha desaparecido essa barra, é que essa barra ela é tão concentrada proximamente à mediana que ela praticamente desaparece. Ela tem uma representação que ela fica em cima da linha do primeiro quartil. Ou seja, os valores estão muito concentrados em torno do primeiro quartil e a gente quase não consegue verificar. Ó, neste exemplo bem aqui, ó, nós temos uma representação de 25% dos nossos dados e eles estão muito próximos à mediana. E já os outros 25% estão mais dispersos em relação à mediana. Então, olha esse comportamento, né? Aqui, olha, os primeiros 25% dos dados estão distribuídos, só que os outros 25% ficaram muito concentrados próximos à mediana. E aí depois dispersou mais ainda a distribuição dos dados. De todos esses gráficos que vocês estão observando, o mais proximamente relacionado a uma distribuição normal é esse em vermelho, ao qual você pode observar que a mediana está quase centralizada, a barra do limite inferior ela é praticamente do mesmo tamanho da barra do limite superior. Então esse gráfico aqui ele é mais proximamente associado a uma distribuição normal. Aqui a distribuição está assimétrica, aqui está assimétrica, no verde está bastante assimétrica e no laranja também se encontra bastante assimétrica. Beleza, gente? Então é um gráfico muito interessante e recomendo para utilização nos seus trabalhos acadêmicos. No mais, agradeço por estarem aqui até agora e até os próximos vídeos. A você que ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido até o final desse vídeo e espero que esse conhecimento tenha contribuído para a sua vida. Se esse vídeo foi útil, só peço aí que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu não sou uma pessoa que posto muitos vídeos, mas sempre que posso, eu posto mais com o intuito de ajudar. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.